você vai em piscina, você não pode ser loira. Pietro, eu não posso logo, a cliente chega, eu já ponho ela na cadeira, já faço a mecha teste? Não. Se ela tiver com resíduo de piscina, se ela tiver com resíduo de óleo de coco, se ela tiver com resíduo de protetor solar, se ela tiver com resíduo de algum leave-in que ela usou, que tem a fragrância, que pode ser base álcool, se ela tiver com qualquer coisa no cabelo, primeiro, pode acontecer uma reação química. Como assim uma reação química, Pi? O cabelo, na hora que você vai descolorir, terapeuticamente falando, ele precisa estar tratado, mas precisa estar limpo, higienizado, sem nada depositado na camada cuticular dele. Se ele tiver substâncias na camada cuticular, ele pode tanto impedir o clareamento, como ele pode sofrer uma reação química. Por quê? Como que é que funciona o descolorante? Você não vai preparar um descolorante com água oxigenada e o pó descolorante, né, com o peróxido lá, então você vai preparar essas duas substâncias. Essas duas substâncias, elas foram desenvolvidas quimicamente para serem unidas na hora do clareamento. Se você misturar essas duas coisas com qualquer coisa, você muda a formulação de ação deste produto. Então, se você misturar um pouquinho de queratina, se você misturar um pouquinho de óleo, se você misturar um pouquinho de creme, se você misturar um pouquinho de qualquer coisa, pode muito bem dar certo, como pode muito bem dar errado. E como a indústria coloca o cosmético, né, na nossa mão, para a gente utilizar da forma em que eles testaram e que não vai acontecer nenhuma reação química, então a gente precisa higienizar o fio, porque o fio pode estar, vou dar um exemplo, pode ser uma cliente de cabelo cacheado e ela passa o creme para fazer a fitagem e ela não enxágua o creme. E aí aquele creme, você não sabe do que é. Você não sabe o que tem dentro daquele creme. Você não sabe quais são os conservantes que tem lá. Aquela substância que está ali alojada, que está ali depositada no fio dela, na camada cuticular dela, né, na haste dela, em contato com o shampoo, em contato com o descolorante e água oxigenada, pode fazer um vulcão, pode acontecer alguma coisa. Vou dar mais um exemplo. Quando você faz uma descoloração numa cliente que tem progressiva, botox, selagem, ou qualquer um desses alisamentos, às vezes acontece de você clarear e você ver o produto, o cabelo babar. A gente fala, né? Vulgarmente falando na linguagem de cabeleireiro, a gente fala que ele baba. Por que ele baba? Quando o descolorante começa a agir ali naquele fio que está impermeabilizado pela camada cuticular dele, como as selagens, os botox, eles ficam alojados na camada externa do fio, né? Como uma blindagem, vamos dizer assim. Quando o descolorante entra em contato ali com aquele produto que está ali como se fosse uma blindagem, né, um selante, ele começa quase que a derreter, ele tenta arrancar, ele tenta quebrar aquela selagem para o cabelo continuar e conseguir clarear. Esse processo torna a substância que está ali para clarear o cabelo, ela não está ali trabalhando sozinha num fio de cabelo, né, que a indústria pode ter testado num fio de cabelo, de várias cores, mas nunca um fio de cabelo com outra substância química. Ou no máximo eles testam assim, num cabelo com coloração, né? Num cabelo de uma química que eles fabricam. Você pode notar que é muito raro, quer dizer, nem existe na verdade, não que eu saiba pelo menos. Não existe uma empresa que tem um pó descolorante, que cria um produto que clareia cabelos e que tem credibilidade para o cabelo não cair, não quebrar, um produto, uma matéria-prima elevada. Nenhuma dessas marcas tem progressivas, selagens e botox, por exemplo. Nenhuma dessas marcas vão dizer lá na embalagem pode clarear o cabelo, inclusive se ele estiver cheio de cloro, né? Não vai existir isso. Então, para a gente não reprovar os cabelos, né, já não virar uma regra, você vai em piscina, você não pode ser loira. Não é assim também, tenha calma. Eu vou até falar de novo. Você vai em piscina, você não pode ser loira. Não é assim. Quem vai dizer é a mecha teste. É ela quem vai dizer. E não é só a mecha teste spork. Sabe o que é a mecha teste spork? É quando você faz ela porquinha, sem lavar, sem higienizar, sem tratar, né? É muito fácil pegar um cabelo lá que tá sem lavar, cheio de resíduo, cheio de sei lá o quê. E aí você vai, clareia e reprova. Não, galera, calma, tá bom? Então, vamos fazer a higienização, vamos ter a certeza que ele está higienizado, tratado, sem resíduo.
Eu até vou falar aqui de novo, eu queria que passasse uma nota em caixa alta, assim, porque como tem curso meu velho, lá na Educar, que eu não consegui atualizar, o que acontece? Tem gente que manda mensagem, Pietro, eu fiz um clareamento com a técnica que você ensinou e tava com creme ou com leave, meu cabelo quase que pula assim pra fora. Eu falo, por que eu falei aquilo? Por que acontece? Então, o que acontece? Tem que aparecer aí em caixa alta escrito assim, Pietro disse, : abre aspas, igual a gente aprende na escola, não se clareia cabelos de forma terapêutica com resíduos, nenhum tipo de resíduos, nem sujeira e nem produtos cosméticos. Ainda que você tenha escutado eu falar isso alguma vez, eu estou atualizando aqui no canal Pietro Trindade, mentoria no YouTube, a atualização do sistema. Tinha um bug, sabe? O sistema tinha um bug e nós estamos corrigindo o bug. Aí vem a pessoa me pergunta, Pietro, por que você falou aquilo então? Porque, gente, naquela época a gente estava começando a descolorir cabelo e pensando num método terapêutico e a gente queria proteger a fibra de qualquer jeito. E o Pietro não tinha ainda pensado e conversado com químicas, com tricologistas e não havia entendido o que era um processo de reação química, ok? Depois disso eu fui homologado técnico daquela empresa maravilhosa que eu amo, não é propaganda. E aí eu tive todo um treinamento de técnico, todo um embasamento de como, o que tem dentro das substâncias, como elas reagem. Eu aprendi o que significa compatibilidade e incompatibilidade química. Né? Eu entendi, por exemplo, o que são contaminações cruzadas, igual existe lá na alergia. Né? Então, por exemplo, a pessoa é alérgica... Não sei porque eu sempre falo de gastronomia. Acho que eu deveria ser contratado por uma marca de gastronomia no futuro. Só uma saída assim da coisa rápida. Então o que acontece? Você vai comprar uma massa, aí você tem alergia a frutos do mar. Aí você vai lá e compra uma massa recheada de queijo brie com damasco. Olha que delícia, queijo brie com damasco. Só que essa mesma marca, na indústria dela, ela tem uma outra que é de gorgonzola com lagosta. E o que acontece? É tudo uma indústria só, passa nas mesmas máquinas, vai embalar no mesmo lugar. E às vezes acontece de ter uma poeirinha, um resíduo pequeno dessa história da lagosta que bate lá na mesa de embalar, que passa na esteira, que cruza sem querer naquela que, sabe, passou a safra antes de queijo brie com damasco e depois passou essa daí e aí sem querer, por uma coisa da produção, ocorre o que nós chamamos de contaminação cruzada. Quando eu entendi esse conceito, eu entendi que não podia clarear cabelo com resíduos, nenhum resíduo, a não ser que a indústria, a fábrica, prepare para você um produto que é um protetor cortical, que é para passar antes de descoloração. E mesmo assim, você precisa ter a certeza que esse protetor cortical, esse equalizer, né? Esse protetor, ele tem compatibilidade com o pó que você vai usar. Porque eu vou dar um exemplo. Você compra um protetor cortical de uma marca X e você usa um pó descolorante de uma marca Y. Tá? Às vezes esse protetor, às vezes não, com certeza absoluta. Esse protetor cortical foi testado com o pó descolorante da marca que ele foi fabricado. Então aí você vai melhorar todos os processos também de penetrabilidade do produto, não vai ter bloqueio, vai ficar mais fácil. E esse vídeo é um vídeo para você ter a convicção de que o cabelo da sua cliente não vai mais cair, ou não vai cair, ou não vai derreter. Você vai ter segurança para fazer isso terapeuticamente. Mas eu vou abrir um parênteses aqui, eu vou deixar esse tema para outra aula, mas eu quero falar uma coisa importante. Sempre que eu falo disso, sempre, todas as vezes que eu falo disso, lá vem a mensagem unânime. 2 perguntas que vêm bombásticas. Pietro, aliás 3, falei errado. 1. Pietro, todos os procedimentos de clareamento você faz eles com o cabelo molhado, porque você falou que trata o cabelo antes. Essa mecha teste você seca, você não seca, você faz molhado? Como que é isso? Bom, galera, isso daí é um vídeo para outra história, mas eu quero primeiro dizer uma coisa. Você pode fazer ele úmido sim.
tá bom? Úmido, não precisa estar molhado, pingando, ensopado. Eu até tenho um outro vídeo aqui no canal que é alerta para as cacheadas, que tem muita conexão com esse assunto, vale a pena você assistir lá, tá bom? Se você tem essa dúvida. Mas a parte importante disso é que você não precisa secar ele, não precisa que ele esteja pingando, molhado. Você pode fazer ele úmido. Por quê, Pietro? Por um processo que na física, né, eles explicam sobre capilaridade. Então por exemplo, como a planta suga através das plantas, dos tentáculos dela, por exemplo, a água. Tá? Então o fio ele tem uma maior penetrabilidade, ele adere melhor o produto quando ele está ali, como se esse processo criasse uma espécie de veículo, tá bom? De condutor seria a palavra. Quimicamente falando, eles vão chamar de espécie de condutor. Não é bem isso, mas é para a gente conseguir ilustrar. Segunda pergunta bombástica. Ai, Pietro, ao invés de eu fazer tudo isso que você falou, mecha teste, higienizar, isso aí perde muito tempo, eu não aguento fazer isso, mas eu sei que isso é importante para a descoloração. Tenho uma ideia, Pietro, fui num curso, nossa, essa hora devia aparecer uns foguinhos assim na minha cabeça, ou uns chifrinhos de diabinho assim, mas na verdade não, gente, é sério, é um anjinho mesmo, tá? Vamos focar. Pietro, é a pergunta. Não é melhor então eu fazer com coloração? Eu fui num curso e eu aprendi que não precisa descolorir cabelo nem usar tonalizante. É muito melhor fazer direto com coloração. Existe até aquele slogan bem marqueteiro, que eu mesmo já usei. Mas ele tem a hora certa de usar. Ele tem a cliente certa para usar. Que é marqueteiro assim, mechas sem descoloração. Caramba! Caraca, é igual quando eles põem a Verão lá na cerveja, sabe? A Verão, manja, esqueci o nome dela agora. Aline, né? Quando eles põem ela na cerveja, o que é? Ele põe um negócio de marketing para chamar a atenção de uma coisa para vender uma outra coisa, né? Então o que acontece? Mechas sem descolorante. É a segunda pergunta. Não é melhor ir com coloração? Resposta técnica. Técnica, agora eu vou encher a boca. Eu não ia falar o nome, mas eu vou falar agora, tá? Quando eu fui formado técnico na Keone, eu aprendi uma coisa essencial. As superclareadoras, que são os produtos que fazem mechas em cabelo sem descoloração, elas são incríveis e elas têm boa utilidade, ok? Se for utilizado da forma certa, para o cabelo certo. Para começar a conversa, a maior parte das superclareadoras, elas vão clarear cabelos naturais e de loiro escuro para cima, a maior parte. Tem algumas até que mais para cima, precisa ser mais claro. Mas isso, como eu falei, é tema para outro dia. Mas a minha pergunta é para você. É melhor você higienizar e fazer uma mecha teste com um descolorante, que é a base de persulfato, né, quimicamente falando, com OX, com revelador de 10 ou de 20 volumes? Ou é melhor você usar uma coloração que você vai ter que usar com 30, com 40 volumes? E ela é feita do quê? O que tem dentro dela? Por que que uma super clareadora clareia um cabelo a ponto de não precisar de um descolorante? Aí teve uma pessoa que me respondeu, mas eu não uso 30 ou 40, eu uso 20. Se você usa 20 volumes para clarear cabelo com super clareadora, eu vou te dizer duas coisas. Primeiro, a indústria e a fábrica não ensina isso. O motivo para você não fazer isso é que você não consegue garantir o clareamento que você deseja, ou você não consegue garantir que você vai repetir aquele clareamento. Porque você não sabe se ela vai agir da forma correta, porque ela não foi preparada para agir com a X de 20 volumes. E o segundo ponto importantíssimo é que a super clareadora, galera, é feita de persulfato. O que é o persulfato? É a mesma substância que tem no pó descolorante. Então, assim, desculpa, eu não sou contra a super clareadora, eu amo super clareadora, mas vender a ideia de que eu não preciso fazer mecha teste, de que eu não preciso usar descolorante, que o descolorante é o grande vilão e que a superclareadora é a boazinha da história, não, gente, isso não. A superclareadora é fantástico, altíssima tecnologia, tem super resultados magníficos com ela, só que a gente está trocando uma substância que a gente quer colocar uma cruz, um X, não é uma cruz, um X atrás do descolorante, e a gente quer dizer que a outra é mais saudável e não precisa da mecha teste e vai pular fase. Vou dizer uma coisa para vocês, não pulem fase. Sejam terapeuticamente conscientes e preocupados e tenham um zelo real
pelo cabelo da cliente de vocês. Nossa, eu já tô vendo, esse vídeo vai ser aquele vídeo que vai encher de perguntas e de coisas embaixo, porque é a polêmica do descolorir sem descolorante. Né? Mas lembra que o foco de hoje é fazer para que o cabelo da sua cliente não caia, e não foi a única coisa que eu falei para vocês. Foca nisso e que vocês tenham a capacidade de replicar o cabelo. Né? A gente trabalhou o conceito do cabelo não cair, não quebrar, não machucar, mas a gente trouxe um grande benefício, que é o quê? Saber replicar o cabelo. Saber repetir, retocar aquele cabelo. Né? Que é uma coisa importantíssima, porque às vezes não cai na primeira vez que a pessoa faz, mas quando vai retocar, dá ruim, não é? Então é conseguir replicar com segurança. Acho que essa que é a grande sacada dessa aula, beleza? Se você já passou por isso, se você tem algum caso bem bombástico aí, você me conta, que eu gosto de interagir, gosto de refletir os processos com vocês, tá bom? Lembra que sempre todas as minhas aulas não cristalizam, não engessam as coisas. Vocês têm livre acesso aí para perguntar, para colocar alguma dificuldade, algum caso específico que de repente já caiu o cabelo da cliente e você está tendo que cuidar. Se eu puder contribuir com esse processo de restaurar, de regenerar e de acompanhá-la, conte comigo. Beleza? A gente se vê aí na próxima aula. Cada vez que passa um avião a gente pode respirar. Sabe aquela transformação, o anjinho e o diabinho falando um de cada lado? Eu falei que vocês têm uma capacidade de voar sem asas. Latam. Meu coração é ter orgulho de ser brasileiro. Eu não lembro de outra empresa. Às vezes eu lembro do Gol porque eu penso no futebol. Qual era a palavra? A palavra era